Princípio da força normativa. Partindo da premissa de que a Constituição pretende ver-se atualizada e tendo em conta que as possibilidades e condicionamentos históricos dessa atualização vão se alterando, é preciso dar preferência à solução dos problemas jurídico-constitucionais, sobretudo aos pontos de vista que ajudem as normas da Constituição a alcançar a máxima eficácia nas circunstâncias de cada caso. Canotilho. Deve-se, pois, dar primazia às soluções que façam as normas constitucionais mais eficazes e permanentes. Nosso mestre te recorda que, na doutrina de Huss, a forma normativa da Constituição acha-se condicionada, de um lado, pela possibilidade de realização dos conteúdos da Constituição e, de outro, pela vontade constante dos implicados no processo constitucional de realizar os conteúdos da Constituição Federal. Sob a perspectiva de realização do direito constitucional, Constituição e realidade não podem isolar-se uma da outra. Daí a importância de sua força normativa para a conformação desta realidade. Opa! Tá firme aí, my friend? Assim que eu gosto de ver, hein? Segura firme que já tá acabando. Princípio da interpretação conforme a Constituição. Por este princípio, as normas infraconstitucionais, polissêmicas ou plurissignificativas devem ser interpretadas de forma compatível, jamais conflitante com o texto constitucional. Na doutrina de Huss, uma lei não deve ser declarada inconstitucional. É nula se puder ser interpretada de acordo com a Constituição, assumindo-se também uma função de atitude reservada da jurisdição constitucional em respeito à primazia do legislador na concretização da Constituição. Assim, entre várias interpretações possíveis, você precisa se pautar naquela compatível com a Constituição, preservando-se a norma. Evidentemente que a interpretação conforme deve observar alguns limites. Exige-se a presença de norma polissêmica ou plurissignificativa. É necessário que haja espaço interpretativo compatível com a Constituição. A interpretação possível não deve contrariar o sentido evidente e inequívoco do texto, pois, caso contrário, a norma deverá ser declarada inconstitucional. Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade. Conforme maioria da doutrina, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins. Precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive de âmbito constitucional. E ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico. Trata-se de concepção segundo a qual o poder político deve ser exercido com o necessário respeito aos limites impostos pelos direitos e garantias fundamentais. Segundo Humberto Ávila, cuida-se de um postulado normativo, ou seja, norma de segundo grau que não impõe um fim ou comportamento específico, mas que estrutura o dever de realizá-lo. São normas estruturantes que orientam a aplicação de outras normas. Nos Estados Unidos, o princípio da razoabilidade, que para grande parte da doutrina corresponde ao princípio da proporcionalidade, é técnica de utilização da cláusula do due process of law como instrumento de defesa dos direitos fundamentais, destacando-se que o devido processo legal possui uma vertente formal, procedural due process, e material, substantive due process. Para Luiz Roberto Barroso, a versão substantiva do devido processo legal é importante instrumento de defesa dos direitos individuais e de controle do arbítrio legislativo e da discricionariedade governamental. Na França, o princípio da proporcionalidade surgiu para limitar o exercício do poder de polícia estatal como um desenvolvimento de seu direito administrativo e doutrina do desvio ou excesso de poder. Na Alemanha, por sua vez, a partir da jurisprudência do Tribunal Constitucional, o princípio da proporcionalidade é concebido a partir da ideia de proibição de excesso, fundado principalmente no artigo 19 da Lei Fundamental. Em Portugal, o princípio da proporcionalidade está positivado no inciso 2 do artigo 18 da Constituição Portuguesa. No Brasil, para a maioria da doutrina, trata-se de princípio implícito. Há divergências quanto aos dispositivos constitucionais que o fundamentam, sendo que, para alguns, está fundado no princípio do devido processo legal substancial, artigo 5º, inciso 54,
Há, inclusive, decisões do STF que extraem o princípio da razoabilidade da cláusula do devido processo legal em seu aspecto material. Exemplo, ADI MC 1407 do Distrito Federal. Para outros, decorreria do princípio da igualdade, artigo 5º, caput, inciso 2, do princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2, ou do princípio da dignidade humana, artigo 1º, inciso 3. Como parâmetro, deve-se destacar a necessidade de preenchimento de 3 importantes elementos, também denominados de subprincípios. Princípio da adequação ou da idoneidade traduz uma exigência de que qualquer medida restritiva deve ser idônea à consecução da finalidade pretendida, pois, se não for apta para a persecução do fim colimado, deve ser considerada inconstitucional. Princípio da necessidade ou da exigibilidade, chamado por Canotilho de menor ingerência possível, exige que a medida restritiva seja indispensável para a conservação do próprio ou de outro direito fundamental, e desde que não haja outra medida igualmente eficaz e menos gravosa. Princípio da proporcionalidade em sentido estrito, denominado por Canotilho de justa medida, segundo o qual é preciso indicar que o meio utilizado se encontra em razoável proporção com o fim perseguido, de modo que se demonstre o equilíbrio de valores e bens envolvidos. Assim, meios e fins são colocados em equação mediante um juízo de ponderação com o objetivo de avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcional em relação ao fim. É nesse terceiro elemento, pois, que se inclui o juízo de ponderação entre os bens envolvidos. Não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Ou melhor, não importa o quanto pareça impossível, o que define a dificuldade da sua prova é o seu esforço. Não dorme no ponto que a concorrência te atropela. É com essa mensagem de fé e otimismo que eu me despeço. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.